Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série sobre ansiedade e nós já demos uma breve introdução sobre a ansiedade, falamos um pouquinho no segundo momento, no segundo vídeo, sobre a relação da palavra, do conceito de ansiedade à luz da palavra de Deus. Falamos nos últimos 3, 4 e 5, né? O vídeo 3, o vídeo 4, o vídeo 5, falamos sobre as causas da ansiedade e agora nós vamos abordar um pouquinho mais sobre os efeitos da ansiedade na vida das pessoas. Quais são os efeitos da ansiedade na vida das pessoas? Então continue conosco, que Deus derrame graça e glória sobre a tua vida. É claro que a nossa abordagem é dentro da perspectiva cristã, dentro do conhecimento que nós temos a respeito dessa área, e nós estamos baseados, através da palavra de Deus. O nosso texto-chave é 1 Pedro 5,7, onde a palavra de Deus nos diz: lançai sobre ele, ou seja, sobre Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que essa palavra penetre na sua alma, penetre no seu coração. Jesus está disposto de cuidar de você. Ele está disposto a cuidar de você. Ele é o teu provedor, o cuidador, aquele que de alguma maneira trabalha a nosso favor e sempre vai estar cuidando conosco, vai estar cuidando de nós, se nós estamos nele, ou seja, em Cristo, uma vida de obediência, de fé e de qualidade de vida segundo aquilo que nos ensina a palavra de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa abordagem, os efeitos da ansiedade. Em primeiro momento, nós precisamos entender que a ansiedade, como nós vimos, tem a ansiedade ruim, angustiante, atormentadora, que gera pânico, medo e toda sorte de mazela. Existe a ansiedade humana, normal, de uma tensão humana que pode abranger qualquer coração em qualquer situação. Nós temos visto isso. A ansiedade nem sempre é algo ruim. Quando, por exemplo, não existe ansiedade, a vida pode se tornar maçante, improdutiva e sem graça. Ou seja, uma vida que não leva a nada, uma vida sem perspectiva de nada. Uma dose, então, moderada de ansiedade, nem muita, nem pouca, motiva as pessoas e até chega a dar sabor à vida. Então, nós estamos falando da ansiedade normal, ansiedade humana. A ansiedade se torna até bem-vinda quando conseguimos controlar as situações que a desencadeiam, ou seja, que ativam uma série de encadeamentos dentro da nossa vida, dentro da nossa história. Então, talvez isso explique por que algumas pessoas esperam horas na fila para poderem assistir, por exemplo, um filme de terror e morrer de medo ou gritar até ficarem roucas numa montanha russa, Ou seja, as pessoas gostam um pouquinho disso, de ter as suas almas meio que ter alguns turbilhõezinhos aí na alma, com relação a isso. É claro que nós não estamos fazendo apologia a filmes de terror, nem nada disso, mas faz parte da natureza humana ter grandes sensações, ter grandes emoções, como por exemplo, nós falamos, as pessoas que enfrentam até uma fila enorme para poder ter essas sensações numa montanha russa. Entretanto, quando a ansiedade é intensa, ou seja, prolongada ou incontrolável, as pessoas começam a apresentar reações debilitantes de ordem física, psicológica, defensiva e às vezes até com aflições espirituais. Então nós vamos abordar cada uma delas agora. Primeiro, reações físicas. É do conhecimento de todas as pessoas que a ansiedade pode produzir, por exemplo, biologicamente, fisiologicamente, úlceras, dor de cabeça, irritações na pele, dores nas costas, isso é muito comum, dores nas costas, vários outros problemas físicos nas pessoas. Ou seja, nós estamos falando agora da ansiedade crônica, da ansiedade que somatiza, que afeta o soma, o corpo. Então quase todo mundo já teve algum, por exemplo, desconforto estomacal, o que se chama de borboletas no estômago, falta de ar às vezes, distúrbios no sono, fadiga intensa, perda de apetite, desejo frequente, por exemplo, de urinar durante períodos de aflição, de angústia e de ansiedade. Mas também há outras alterações menos perceptíveis
tais como mudanças na pressão sanguínea da pessoa, aumento da tensão muscular, dificuldade de digestão e alterações na química do sangue das pessoas. Então, quando esses distúrbios são temporários, o dano causado por eles é mínimo e às vezes até imperceptível. Porém, quando persistem, durante algum tempo na vida das pessoas, na alma, afligindo o coração das pessoas, o corpo começa a ceder sobre a pressão que essa ansiedade acaba gerando na pessoa. Então, essa é a origem daquilo que os especialistas chamam de doenças psicossomáticas. Psico, alma, emoções, sentimentos, afeto. Somáticas, corpo, ou seja, doenças de causa psicológica que sim acabam afetando as pessoas. Isso é muito comum, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas estão tensas, violência para todos os lados, correria do trabalho. Então essas doenças psicossomáticas são muito constantes e por isso a relevância dessa temática que nós estamos abordando. Por exemplo, pesquisas foram feitas a respeito dos efeitos do estresse, e esses efeitos mostraram que pessoas que estão sempre ocupadas, ou seja, as que precisam fazer muita coisa em pouco tempo, geralmente impõem um desgaste ao seu próprio corpo, pela produção excessiva de uma substância chamada adrenalina. É claro que a adrenalina, como eu falei, quando você está descendo uma montanha-russa, ela é maravilhosa, uma sensação fenomenal. Mas se você produz excessivamente adrenalina, essa substância dentro de você, isso pode gerar desgaste no próprio corpo. As pessoas, por exemplo, acometidas por doenças do estresse, se esforçam até chegar a um colapso e depois se admiram que seu estilo de vida agitado as tenha deixado esgotadas e com dificuldade para dormir ou propensas a uma série de doenças, tá bom? Então, primeira causa são o que a gente chama de reações físicas, ok? Segunda causa aqui, reações psicológicas, ou seja, os efeitos da ansiedade muitas vezes geram reações psicológicas. O que significa isso? Todas as pessoas que já fizeram um concurso, por exemplo, ou se candidataram a um emprego difícil, muito disputado, sabem muito bem o quanto a ansiedade pode afetar a nossa produtividade, o nosso funcionamento, principalmente psicológico, mente. A ansiedade pode reduzir, sim, a produtividade, a efetividade, de modo que não conseguimos fazer muita coisa, ou às vezes até nos atrapalhamos, temos dificuldades, às vezes, nas relações interpessoais, trazendo até problemas de relacionamento com outros, com os nossos chefes, colegas de trabalho. Pode também bloquear a criatividade das pessoas, a originalidade das pessoas e até embotar, de alguma maneira, esfumaçar a personalidade e interferir com a capacidade de raciocínio e memorização das pessoas. Por exemplo, um estudante que tem um branco na hora da prova e o ator, por exemplo, que esquece as suas falas em pleno palco, podem estar mostrando sinais de falha de memória produzidas pelo estresse, pela tensão no trabalho. A tensão pode gerar uma série de distúrbios, tá? Nos casos extremos, a ansiedade imobiliza o indivíduo de tal maneira que ele se torna incapaz de agir independentemente como qualquer adulto. Então acaba afetando diversas áreas da vida, como nós abordamos aqui. Terceiro efeito da ansiedade são as reações defensivas. Vou repetir, reações defensivas. Talvez você esteja perguntando, mas o que é isso? Nós vamos explicar para você. Por exemplo, quando a ansiedade aumenta na vida das pessoas, a tensão aumenta, a maioria das pessoas recorrem inconscientemente a comportamentos e a pensamentos que reduzem o sofrimento da ansiedade e ajudam essa pessoa a lidar com ela, ou seja, com a própria ansiedade. Por exemplo, durante um aconselhamento, uma terapia, uma análise, essas reações defensivas aparecem com frequência. Quer dizer, a pessoa
é cheia de mecanismos de defesas e reações defensivas. E elas incluem ignorar, por exemplo, a própria sensação de ansiedade. Outra delas outra reação defensiva é fingir que a situação que gera ansiedade não existe na vida da pessoa. Ou convencer-se de que não há nada para se preocupar, quando há algo para se preocupar. Ou então dá até uma explicação racional por sintomas que aquela pessoa está passando. Ou então começa a jogar a culpa dos problemas em outras pessoas. É o que especialistas chamam de transferência. Desenvolver também doenças físicas, por exemplo, que desviam a atenção da ansiedade e dos problemas crônicos relacionados a ela. Ou então regredir a comportamentos, por exemplo, infantis. Tem muito adulto que usa comportamentos infantis como uma espécie de reações de defesa, ou mecanismos de defesa. Então, às vezes, as pessoas buscam escape também em vícios, compulsões, como o álcool, como as drogas, ou então se fecham em vários tipos de doenças mentais que existem hoje, assolando as pessoas pelo mundo afora. Então, todos esses mecanismos são meios de tentar resolver o problema. Só que, é claro, não resolvem o fato, ok? O quarto efeito da ansiedade são as reações espirituais. Reações espirituais. Vocês sabem que a ansiedade pode nos levar a buscar um auxílio divino. Isso é maravilhoso, nada de errado com isso. Pelo contrário, nós incentivamos a isso. Que nessa busca por esse auxílio divino, que poderia ser ignorado se tudo estivesse correndo bem. Embora, por exemplo, as conversões ocorridas na trincheira, nos problemas, nas dificuldades, tenham sido bem menos comuns do que se pensava, existem indícios de que muitas pessoas se voltam para Deus apenas em momentos de estresse, de fadiga, de tensão. E não deveria ser assim, Nós deveríamos buscar Deus sempre, independente da situação delicada ou não que nós estejamos vivendo. Porém, a ansiedade também pode afastar as pessoas de Deus. E, infelizmente, isso é muito comum nos dias de hoje. Além de afastar as pessoas de Deus, afastam as pessoas de Deus justamente quando elas mais precisam dele, ou seja, do próprio Deus. Quando essas pessoas estão cheias de preocupações, ou então desesperadas com as pressões da vida, até mesmo as pessoas religiosas encontram pouco tempo para orar, às vezes sentem menos interesse em ir nos cultos, ficam amargas dentro de si, porque acham que Deus está em silêncio diante do sofrimento delas, ou até sentem raiva de Deus, porque parece que Deus permite que coisas ruins aconteçam com gente boa. Então, nessa hora, o terapeuta, o conselheiro cristão, aquela pessoa que está ajudando alguém que está vivenciando essa ansiedade crônica e todos esses efeitos colaterais, principalmente de essas reações espirituais, o conselheiro cristão, o terapeuta, o analista, o psicólogo cristão, pode ser bem recebido na qualidade também de um ministro espiritual, ou então, muitas vezes também acontece, pode ser rejeitado. Por quê? Porque representa um Deus que permitiu que o estresse, a tensão ocorresse e deixou a impressão de que Deus não se importava com aquela pessoa. Claro que isso é uma grande mentira de Satanás, principalmente diante de pessoas que precisam de ajuda, ok? Então, no vídeo seguinte, nós vamos falar sobre a relação entre o aconselhamento e a ansiedade. Como ajudar pessoas que estão sofrendo com a ansiedade. Então, continue conosco. No próximo vídeo, nós estaremos ministrando ainda mais sobre isso. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se que diz a palavra de Deus: lançai sobre ele, ou seja, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade. 1 Pedro 5,7. Porque ele, Jesus, tem cuidado de vós. Seja a paz de Cristo árbitro nos vossos corações. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus abençoe, dê um joinha, faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas essa nossa série de vídeos sobre essa temática tão importante que é a ansiedade. Deus abençoe a todos, a paz.